Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. E nessa terceira videoaula sobre programação, nós vamos abordar os assuntos de indentação, palavras reservadas, comentários e ponto e vírgula. Para abordar esses assuntos, nós vamos utilizar aquele exemplo que nós fizemos na última aula. Bom, o primeiro assunto que nós vamos conversar hoje é sobre essa palavra que parece um pouco estranha, que se chama indentação. Qual que é a ideia dessa palavra? É o ato da gente separar, né, o início de uma instrução da margem. E a gente faz isso para a gente dar uma sensação de que um código está dentro de outro código, né? A gente cria uma hierarquia de código. E a gente pode ver muito bem isso aqui nesse exemplo. Ó. A gente tem essa instrução, né, que imprime uma mensagem na tela em que ela está dentro do quê? Do main. E esse main, que é o método principal, né, que é por onde a aplicação começa a ser executada, ela está dentro do nosso programa, que se chama principal. A indentação é importante porque ela melhora a legibilidade do código. Essa é um fator importante, né? Legibilidade, porque geralmente não é só uma pessoa que vai ver o código-fonte. Uma segunda, uma terceira pessoa, ou que estuda com você, ou que trabalha com você, ela vai ter que interpretar os comandos que você criou. Né? Então, quanto mais indentado está seu código, mais legível tende a ser, né, o seu algoritmo. Ainda com essa palavra em mente, legibilidade, nós temos um conceito que se chama comentário, comentar código. O que seria isso? Seria a gente usar a nossa linguagem natural para descrever o que o algoritmo representa. E para a gente colocar um comentário no nosso algoritmo, a gente pode fazer de duas formas. Existe o comentário de linha, que a gente vai colocar esse barra, barra, e tudo que a gente escrever aqui, o compilador não vai considerar esse trecho de código. Né? Então, eu poderia colocar uma descrição. Por exemplo, esse trecho de código será executado. Como eu vou gastar mais de uma linha, eu vou ter que colocar outro barra, barra. Então, eu vou continuar a frase. Este trecho de código será executado logo quando o programa executar. Vou melhorar aqui a escrita, né? Vou colocar o método main. O método main será executado logo quando o programa executar. Então, eu deixei uma mensagem para uma outra pessoa, né, quando analisar o meu código-fonte, entender melhor. Eu posso colocar esse comentário em qualquer lugar, porque, como eu disse, o compilador, antes de gerar o executável, ele passa no seu código limpando isso, né, para não influenciar até no tamanho do código-fonte. Vou colocar mais um comentário aqui. Ó. Comando para impressão de mensagens. Ó, coloquei mais um comentário. Então, quando você precisa fazer um comentário curto, você pode usar esse comentário de linha, né? Que é o barra, barra. Se você precisar fazer um comentário maior, o que você pode fazer? Você vai usar de forma diferente. Também, em qualquer lugar do código, você vai usar barra, asterisco, asterisco, barra. Tudo que tiver entre esses dois, né, esses dois comandinhos, esses dois tokens aí, o compilador vai entender como um comentário. Então, eu vou colocar um comentário maior aqui. Ó. Esse é o primeiro programa criado na disciplina de programação. A vantagem desse comentário é que você não precisa ficar colocando barra, barra em toda a linha. Tudo que tiver entre, né, esses caracteres e esses caracteres é considerado como comentário. Então, vamos pôr aqui, ó. Professor Bruno Ferreira. Então, você pode escrever o que você quiser. Então, numa sala de aula, por exemplo, você pode, o que o professor disser para você não esquecer em casa, você pode, inclusive, fazer um comentário.
né, no seu código para você lembrar depois. Bom, outro ponto que eu queria abordar aqui hoje é o ponto e vírgula. Não sei se vocês repararam, mas depois desse comando eu coloquei um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula aqui na linguagem de programação Java significa que é o fim de um comando. Então eu dei um comando aqui e estou finalizando ele com um ponto e vírgula. Aqui, a quebra de linha ela não significa um final de comando. Tanto é que você pode fazer isso aqui, ó, que o programa continua executando normalmente. Não fica bonito, mas eu quero aí mostrar para vocês que não é a quebra de linha que finaliza um comando, e sim um ponto e vírgula. Mais para frente nós vamos aprender comandos que vão, por exemplo, ocupar 2, 3 linhas. Né? Então, como que o Java sabe que o comando acabou? Porque ele vai procurar pelo um ponto e vírgula. Então, para eu colocar 2 comandos, eu coloquei 2 pontos e vírgula. Então, o compilador vai saber que eu tenho um comando, ele acabou aqui, depois eu vou ter um outro comando e ele vai acabar aqui. Né? Então, vamos colocar aqui, outra mensagem. Se por acaso você esquecer ou apagar sem querer, o compilador ele não vai conseguir gerar para você esse programa. Então, eu vou clicar no play aqui para a gente ver se ele vai conseguir executar. Olha aqui o que vai acontecer. Ele tenta e dá uma mensagem aqui, falando um ou mais projetos foram compilados com erros. Né? Para te ajudar, ele sublinha de vermelho aqui. E o vermelho significa que está faltando alguma coisa. Então, você analisa um ponto e vírgula. Né? Depois que você fez isso, você pode voltar a executar o programa, que ele vai executar e não tem mais o quê? Mensagens de erro durante a compilação. Voltando àquela ideia de legibilidade, eu gostaria de dar uma dica que você pode separar suas mensagens, né, seus códigos com diversas linhas em branco, diversos enter, né, tecla enter. Isso dá ainda mais legibilidade de código. Então, se você tem um punhado de instrução para tratar um certo problema e um outro punhado de código para tratar um outro problema, né, e aí você pode separá-los por diversas linhas, porque o compilador também ele vai desconsiderar essas linhas em branco conforme ele faz com os comentários. E isso deixa o código mais legível. Hoje as empresas que desenvolvem software, elas têm um custo muito maior na manutenção do software, né, nas correções de bug ou nas melhorias do sistema do que na criação em si. Então há uma preocupação muito grande em deixar o código legível. Por último, eu queria falar um pouco sobre as palavras reservadas. Quando a gente dá um nome para o nosso programa, aqui no caso para a nossa classe que chama principal, a gente está identificando a nossa classe. Então isso aqui é um identificador. Esses identificadores, eu já dei algumas dicas para a gente nomear eles, por exemplo, usando aquele camel case. Só que eu não mencionei que os identificadores eles não podem ter qualquer nome. Né? Você não pode inventar qualquer coisa. Porque tem algumas palavras que já são reservadas pela linguagem. Como vocês podem ver aqui, eu estou usando uma palavra que chama public, eu estou usando uma palavra que chama class. Então, eu não posso usar essas palavras como identificadores. Né? Então, eu não posso... Imagina aqui, eu vou colocar aqui, class. Olha, para vocês verem, já dá até um erro aqui no código, porque o Java não está entendendo. Aqui tem que vir um nome, né, da sua classe, e ele não está identificando que isso é um nome, porque essa é uma palavra que ele já usa para dizer que esse trecho de código é uma classe. Então, eu vou voltar aqui para a principal. Bom, todas essas palavras aqui, elas já são usadas na sintaxe do Java e tem alguma representação para essa sintaxe. Né? Igual a gente viu, a palavra class é para a gente criar uma classe. Né? E nós vamos aprender a maioria dessas palavras aqui. Então, para que é a palavra case, o que é uma palavra booleana, o que é uma palavra abstract. Né? A gente vai entender tudo isso durante o nosso curso, aí, durante as videoaulas.
Bom, entendido todos esses novos conceitos que eu passei aí, a gente pode dar continuidade ao aprendizado e a gente vai falar sobre as estruturas sequenciais. A gente viu em videoaulas passadas que o computador ele trabalha com a arquitetura de von Neumann. E essa arquitetura tem um contador de programas, em que esse contador de programas indica qual linha, qual instrução vai ser executada. E aqui ó, a gente pode ver de forma bem clara como que isso pode funcionar. Então, a gente tem aqui essas setinhas que significa justamente como que um fluxo normal do programa acontece. O programa ele vem da esquerda para a direita, até executar o final da linha. Quando ele acaba de executar essa linha, ele passa para uma próxima linha, que é a linha de baixo. Essa é a instrução, a sequência de instrução normal. Logicamente, a gente vai poder manipular essa sequência, pular alguma linha, voltar alguma linha, mas isso aí a gente vai aprender mais para frente. Mas a sequência normal de execução é essa, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se a gente olhar o nosso programa exemplo, vocês vão perceber que foi exatamente isso que aconteceu na hora que a gente executou. O programa veio, achou o método main, que é o primeiro método, o primeiro punhado de código que ele executa. Tudo que está dentro dessa chave vai ser executado. E como que ele vai ser executado? O fluxo normal de execução é, então, da esquerda para a direita. Como eu disse, ele achou um comentário, o compilador desconsidera, não faz nada com essa linha. Ele vem para a próxima linha, então, de baixo. Executa o quê? O system, depois o out, depois o print line e depois a mensagem. E mostra a mensagem para o usuário. Achou o ponto e vírgula, acabou a execução, o que ele faz? O compilador passa para a linha de baixo. Executa a próxima linha. O contador de programa é incrementado, então desce mais uma linha e a linha é executada. Então, esse é o fluxo normal de execução de um algoritmo. Voltando para o slide, aqui eu tenho um exemplo de um programa, de ações que a gente pode fazer em um programa. O nosso algoritmo, o que ele vai ter? Eu poderia imprimir algumas informações na tela. Por exemplo, eu poderia perguntar o login e a senha de um usuário. Então, o programa iria esperar a entrada dos dados pelo usuário. Então, a pessoa tem que entrar lá com o nome dela, com a senha dela. Depois, o que a gente pode ter? A gente pode ter declarações de variáveis. Nós vamos entender nos próximos slides o que seria isso. Mas, já dando um spoiler, uma variável é o quê? Uma posição na memória do computador, onde que a gente vai poder armazenar os dados. Então, quando o usuário digitou o login e a senha, como são duas informações, a gente pode jogar isso em duas variáveis, em duas posições de memória. Bom, aí são feitos cálculos variados. Nesse caso, a gente vai checar se o usuário está cadastrado lá no banco de dados. Então ele pode entrar no sistema, então ele entraria no sistema. Por fim, você faz o que o programa exige, o que o seu cliente queria que você fizesse. No caso, sei lá, exibir a timeline. Então, esse seria um fluxo, um exemplo de fluxo de execução do nosso programa. Nesse caso, as linhas foram executadas uma abaixo da outra. Mas nem sempre vai ser assim. E o que nós vamos fazer nas próximas aulas é aprender algumas dessas etapas que eu disse aqui. Por exemplo, como que a gente vai declarar uma variável? Quais tipos de cálculos que a gente pode fazer? Vai ser um cálculo um cálculo aritmético? Vai ser uma soma, uma subtração? Como que a gente faz isso? A gente aprendeu a printar os dados na tela, mas ainda a gente não aprendeu a ler esses dados. E são esses passos que nós vamos aprender nas próximas videoaulas. Essa eu vou terminando por aqui. Até mais.